Sementinha da Palavra Kids. Olá, crianças! Hoje vamos embarcar em uma jornada incrível pelo livro de um reis. Vamos conhecer reis, profetas e muitas aventuras. Preparem-se para ouvir histórias de coragem, sabedoria e fé. Vamos lá! Capítulo 1. Davi em sua velhice. O rei Davi já estava muito velho e não conseguia se aquecer. Então, seus servos trouxeram uma jovem chamada Abisag para cuidar dele. Mas Davi sabia que seu tempo estava chegando ao fim. Capítulo 2. Conselhos de Davi a Salomão. Davi chamou seu filho Salomão e deu a ele conselhos importantes. Ele disse para Salomão seguir os caminhos de Deus e ser um rei justo. Davi também pediu a Salomão para cuidar de alguns assuntos importantes. Capítulo 3. Salomão pede sabedoria. Salomão foi a Gibeão para oferecer sacrifícios a Deus. Durante a noite, Deus apareceu a ele em um sonho e disse: "Pede o que quiseres que eu te darei." Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Deus ficou muito feliz e disse que também lhe daria riquezas e honra. Capítulo 4. Os oficiais de Salomão. Salomão escolheu homens sábios e corajosos para ajudá-lo a governar. Ele tinha sacerdotes, escribas, capitães do exército e muitos outros oficiais. Todos trabalhavam juntos para fazer de Israel uma nação forte e próspera. Capítulo 5. Salomão prepara-se para construir o templo. Salomão queria construir um templo para Deus. Ele enviou uma mensagem ao rei Hirão de Tiro, pedindo madeira de cedro e operários habilidosos. Hirão respondeu com alegria e enviou tudo o que Salomão precisava. Capítulo 6. A construção do templo. Salomão começou a construir o templo no 4º ano do seu reinado. O templo era lindo, com paredes de pedra e madeira de cedro. Dentro, havia um lugar santo onde ficava a Arca da Aliança, o lugar mais sagrado de todos. Capítulo 7. Salomão construi o seu palácio. Depois de terminar o templo, Salomão construiu um palácio para si mesmo. Levou 13 anos para construir o palácio, que era muito grande e bonito. Salomão também construiu outros edifícios importantes para o reino. Capítulo 8. A dedicação do templo. Quando o templo estava pronto, Salomão reuniu todo o povo de Israel para dedicá-lo a Deus. Ele fez uma grande oração, pedindo a Deus para ouvir as orações do povo e perdoar seus pecados. Deus respondeu com fogo do céu, mostrando que aceitava o templo. Capítulo 9. O pacto de Deus com Salomão. Deus apareceu a Salomão novamente e disse que, se ele e seu povo seguissem os caminhos de Deus, ele sempre estaria com eles. Mas se eles se afastassem de Deus, haveria consequências. Capítulo 10. A rainha de Sabá visita Salomão. A rainha de Sabá ouviu falar da sabedoria de Salomão e veio visitá-lo. Ela trouxe muitos presentes e fez perguntas difíceis a Salomão. Ele respondeu a todas com sabedoria, e a rainha ficou maravilhada. Capítulo 11. Os pecados de Salomão. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, que o levaram a adorar outros deuses. Isso desagradou a Deus, que disse que tiraria o reino de Salomão e o daria a outro. Mas, por causa de Davi, Deus não faria isso durante a vida de Salomão. Capítulo 12. A rebelião de Jeroboão. Jeroboão, um dos oficiais de Salomão, rebelou-se contra o rei. Mas Salomão tentou matá-lo, então Jeroboão fugiu para o Egito. Depois da morte de Salomão, Jeroboão voltou e se tornou rei de 10 tribos de Israel. Capítulo 13. A profecia contra Jeroboão. Um profeta de Deus veio a Jeroboão e profetizou contra ele por adorar ídolos. O profeta disse que um rei chamado Josias destruiria os altares de Jeroboão e queimaria os ossos dos sacerdotes sobre eles. Capítulo 14. A doença do filho de Jeroboão. O filho de Jeroboão ficou doente, e Jeroboão pediu ao profeta Aías para orar por ele. Mas Aías disse que, por causa dos pecados de Jeroboão, seu filho morreria e sua família seria destruída. Capítulo 15. Abias, rei de Judá. Abias, filho de Roboão, tornou-se rei de Judá. Ele reinou por 3 anos e fez o que era mal aos olhos de Deus.
Ele lutou contra Jeroboão e venceu, mas não seguiu os caminhos de Deus. Capítulo 16. A profecia contra Baasa. Baasa, rei de Israel, fez o que era mal aos olhos de Deus. O profeta Jeú veio a ele e disse que, por causa dos seus pecados, sua família seria destruída, assim como aconteceu com a família de Jeroboão. Capítulo 17. Elias e a viúva de Sarepta. Elias, o profeta, disse ao rei Acabe que não haveria chuva por muitos anos. Deus enviou Elias a Sarepta, onde uma viúva o alimentou. Deus fez um milagre e a farinha e o azeite da viúva nunca acabaram. Capítulo 18. Elias e os profetas de Baal. Elias desafiou os profetas de Baal a um confronto no Monte Carmelo. Ele pediu a Deus para enviar fogo do céu, e Deus respondeu. Todo o povo viu que o Senhor é Deus, e os profetas de Baal foram mortos. Capítulo 19. Elias foge de Jezabel. Jezabel, a rainha, queria matar Elias. Ele fugiu para o deserto e se escondeu em uma caverna. Deus veio a ele e disse para ele ungir novos reis e um novo profeta, Eliseu. Capítulo 20. A guerra contra os sírios. Ben-Hadad, rei da Síria, atacou Israel. Mas Deus deu a vitória a Acabe 2 vezes. Depois, Ben-Hadad fez um tratado de paz com Acabe, mas Deus disse que Acabe seria morto por isso. Capítulo 21. A vinha de Nabote. Acabe queria a vinha de Nabote, mas Nabote não quis vendê-la. Jezabel mandou matar Nabote e deu a vinha a Acabe. Mas Deus enviou Elias para dizer a Acabe que ele e sua família seriam destruídos por causa desse pecado. Capítulo 22. A morte de Acabe. Acabe e Josafá, rei de Judá, foram lutar contra os sírios. Um soldado atirou uma flecha ao acaso e feriu Acabe. Ele morreu, e os cães lamberam seu sangue, como Deus havia dito. E assim termina a história do livro de Reis. Vimos reis sábios e reis maus, profetas corajosos e milagres incríveis. Lembre-se, crianças, de sempre seguir os caminhos de Deus, assim como Salomão fez no início do seu reinado. Até a próxima aventura bíblica. Deus os abençoe. Sementinha da Palavra Kids. Gostou? Inscreva-se em nosso canal.